Mateus 6, 9 em diante, conhecemos o texto, oração dominical, oração chamada oração do Pai Nosso, e diz, palavra de Deus, vocês orem assim, como? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode sentar. Hoje a gente vai falar, então, sobre uma frase da oração dominical, que é: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E quando a gente lê essa frase, o que Jesus quis dizer com esse pão de cada dia? O que você acredita que é esse pão de cada dia? O que Jesus quis dizer com isso? Anote aí uma resposta. O que Jesus quis dizer com pão de cada dia? Aqui a gente está chegando na segunda metade da oração. Essa primeira metade da oração, ela fala sobre a glória de Deus e a vontade de Deus. Essa oração, como a gente já viu, já estudou, tem 6 ou 7 petições, dependendo de como se faz a leitura de uma certa petição. Mas, enfim, como começa? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. É Ele. Venha o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa primeira metade é Deus. Fala de Deus. Fala da glória de Deus. E agora vem a segunda metade, e então essa segunda metade da oração começa a abordar as necessidades humanas, que são tanto físicas como emocionais, como espirituais. E nós vamos ver aqui, nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, mais adiante, Jesus fortalecendo o ensino a respeito de colocar antes, em primeiro lugar, o reino de Deus, como ele ensinou na oração. A oração não começa comigo, não começa com minhas necessidades. O foco da oração, o início é Deus e não eu, é a glória de Deus e não a minha necessidade, a honra a Deus e não a minha dor. Começa com Deus. Esse é um princípio que a gente já tem visto e abordado, e eu e você, como gente que conhece a palavra de Deus, que tem uma caminhada com Jesus, que está caminhando, nossa oração, certo? E com isso a gente não quer engessar que tem que ser assim. Tem essas orações rápidas, às vezes, as orações que são as flechas que vêm, você está numa situação, Deus me ajuda, Deus me dá isso. Ok, né? Você está numa aflição, você diz, Deus me faz isso, Deus e aquilo, mas de maneira geral, quando a gente está orando numa oração com tempo mais reservado, é importante que a gente comece a oração, então, glorificando a Deus em adoração, em louvor, contemplando Deus antes de nós mesmos e antes das nossas necessidades, mas graças a Deus que a oração também contempla nossas necessidades. Jesus, ele não é alguém que ignora as nossas necessidades, e ele ensina a pedir a respeito das nossas necessidades. Mateus 6, versículo 33, que a gente vai estudar, a gente está em Mateus 6, né?
Jesus mostra primeiro o reino de Deus, mas as outras coisas não são ignoradas. Elas também são contempladas por Deus e Deus quer acrescentá-las. Deus se importa. Então, sim, com a nossa necessidade. Hoje a gente estava aqui em adoração, o Espírito se moveu e Deus se importou especificamente com alguns corações, com pessoas que estavam em um profundo sofrimento. Sabe, nós estávamos glorificando Deus e Deus vem, se manifesta e sabe, quando a gente glorifica a Deus, olha para Deus, Ele olha para nós. E Ele se move. Isso está na Bíblia, isso é claro. E às vezes é difícil quando a gente ora e não contempla Deus, só contempla as nossas necessidades. Mas a oração do Pai Nosso, então, ela nos dá esse ensino, essa orientação de como orar. Mas vamos pensar aqui na questão do pão de cada dia. Eu acredito que quando Jesus está lá no monte, e que tinha nesse monte ali um platô, provavelmente uma planície, e possivelmente essa seja a razão que Mateus chama do sermão do monte, Lucas do sermão da planície, ou é possível que o Senhor Jesus repetiu várias vezes essas coisas em lugares diferentes, mas Jesus estava lá e tinha essa audiência que era a maioria com certeza judaica. Quando Jesus fala do pão de cada dia, veio à mente daquela audiência o maná. O maná que diariamente era enviado por Deus para o povo que peregrinava no deserto. Deus disse àquele povo que eles deveriam sair e recolher diariamente a porção necessária para aquele dia. Foram 40 anos em um deserto e nunca lhes faltou o pão de cada dia. Quando Jesus está ensinando a orar, dizendo, dá-nos hoje o pão de cada dia, Ele estava trazendo à mente daquela audiência aquela imagem do deserto, do Deus que a cada dia enviava suprimento. Esse termo, lá no grego, epiousios, que está aqui como pão de cada dia, é uma maneira de se traduzir. Os estudiosos dizem que ele também poderia ser traduzido como o pão que é suficiente para cada dia. É possível, então, colocar essa questão da suficiência na tradução desse termo. Nós sabemos que Deus é o Deus da suficiência. É isso que você vai colocar na lacuna. Deus é o Deus da suficiência. Porque Ele é autossuficiente. E quem o tem, desfruta desta suficiência. Essa é uma palavra para marcar bem. Suficiência. Davi disse, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Quando o Davi dizia isso, ele com certeza, ele tinha em mente a vida dele como pastor, as experiências que teve, que ele nunca deixou faltar nada para o rebanho dele, e talvez ele tivesse também essa imagem do maná. E por isso, ele podia afirmar com convicção essas coisas. Gente, quando o Todo-Poderoso é o nosso pastor com P maiúsculo, quando o Todo-Poderoso é o nosso pastor, temos o Todo-Poderoso como o nosso pastor, e ele é seguido todos
os dias, o pão de cada dia não falta. O pão cotidiano, o pão de cada dia não falta. Quando seguimos o Todo-Poderoso como pastor, e Ele é seguido diariamente, o pão diário não falta. Israel, no deserto, seguia a nuvem. O pão caía na região onde estava a nuvem. Se alguém não estivesse junto, seguindo o pastor dos pastores, Deus, que ia na coluna de nuvens de noite, noite de dia, na coluna de fogo à noite, melhor dizendo, na coluna de nuvens de dia, quem não seguisse lá, ficava sem pão. Quem fosse lá para outra direção, não tinha pão no outro lado do deserto. Tinha pão onde tinha direção de Deus. Lá é que o maná caía. E Davi dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu já ouvi isso uma vez, eu comendo com alguns irmãos, e daí, na hora de pagar a conta, alguém disse para mim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí não vale, né? Ele estava interpretando errado essa passagem, né? Não tem a ver comigo, né? Tem a ver com aquele pastor, né? O sumo pastor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Gente, essa expressão, essa de cada dia, ela é muito marcante. E é Deus garantindo que cada dia vai ter suprimento. No entanto, ela não é algo absolutamente literal. Não quer dizer que é só o pão de cada dia se eu vou de tarde na panificadora comprar um pãozinho para agora à tarde, eu não possa comprar mais um para amanhã de manhã. Não é isso. Jesus não está dizendo que a gente não pode ter alguma coisa. Não quer dizer que eu vou ao mercado e eu não posso fazer a compra do mês, é só de hoje. Não é isso. Não é isso. Isso não é incoerente com a petição. A Bíblia não é contra provisionar para o futuro, gente. José fez uma reserva de alimento para um tempo futuro difícil. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 6, de 6 a 8, fala do exemplo da formiga e cita que ela armazena as provisões no verão e na época da colheita. Isso também está na Bíblia. A Bíblia ensina que a gente tem que olhar os tempos, discernir os tempos. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Às vezes na nossa vida tem um tempo de uma produção maior, em função até do vigor, das oportunidades, da idade. E a gente tem que ter discernimento e pensar no futuro e entender que no futuro a gente não vai ter a mesma energia e talvez as mesmas oportunidades. Então, sabe, a Bíblia nos ensina sobre isso. E quando a gente está pensando nisso, quando a gente, nem que seja aposentadoria do INSS, quando a gente faz alguma coisa, alguma reserva, sabe, a Bíblia não é contra isso. Não é que eu não vou, eu vou viver aqui, eu vou gastar tudo que entra. Não, a gente tem que pensar. Tem que pensar. Muita gente não pensa nisso, não se prepara para o futuro. Quando o futuro chega, ele vai querer cobrar de Deus. Vai dizer: ei Deus, como é que é? Olha, e aí, por que eu estou assim? Eu dei oferta, eu dei dízimo. Mas faltou a nossa ação previdente, e Deus não é contra isso.
Não é contra isso. Mas, quando a gente segue o pastor, faz aquilo que está ao nosso alcance, somos bons mordomos daquilo que Deus nos dá, agimos com responsabilidade com os recursos que vêm a nós. Sabe, Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele vai nos ajudar sempre. Essa oração, essa é a oração de todos os dias, que pede que haja o pão de cada dia. Ela vem com uma convicção implícita de que o nosso sustento, é a palavra, sustento depende de Deus e não dos proventos humanos. Nosso sustento depende de Deus e não dos proventos humanos. Ok? Com isso, nós não somos eximidos das responsabilidades naturais, como eu falei agora há pouco. Mas essa oração deixa claro que, apesar da nossa responsabilidade com o futuro, com a nossa vida, de não gastar mais do que a gente ganha, de ser cuidadoso, de ser um bom mordomo, e a gente tem que fazer isso. No entanto, só isso não é suficiente, e nós não somos dependentes das nossas ações humanas única e exclusivamente, não. E, na verdade, não somos dependentes dela, porque tem muita gente que faz tudo isso e quebra e fica sem nada. Quando Jesus nos ensina a pedir a Deus o pão de cada dia, Ele está declarando que nós somos dependentes de Deus para que tenhamos o pão de cada dia. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E a Bíblia está falando aqui de uma autoconfiança que exclui Deus da vida. Daquela gente que vive e acha que não depende de Deus para nada. Mas aqui, Jesus está ensinando que nós precisamos pedir o pão de cada dia. De cada dia. Nessa caminhada seguindo o sumo pastor, uma caminhada de vida em obediência a Deus, que busca seguir a orientação divina na gestão dos recursos e tudo mais, mesmo que seja assim, ninguém está necessariamente livre de passar por dificuldades materiais. Não é porque eu sou dizimista que eu nunca vou passar uma dificuldade financeira. Não se trata disso. Mas se eu sigo o pastor, se eu sou fiel no meu dízimo, se eu oferto, se eu sou responsável, eu cuido bem daquilo que Deus me dá, mesmo que venham os momentos difíceis, o pão de cada dia nunca vai faltar. Eu ouço com frequência, muita gente dizer, ouço muito isso dos empresários, de gente que tem o seu negócio e não só deles. E eles dizem: olha, não está fácil, mas sempre o que eu preciso chega na hora. Nunca falta esse pão de cada dia. Está chegando o mês, está vencendo as contas, tem que pagar, não tem, de repente vem. Vem não sei quanto. Enfim, alguém poderia testemunhar de algo assim? Levanta a mão. Olha aqui, ó. Quem mais? Quem mais testemunhou? Olha lá, Demar, outros aqui. Sabe, gente? Aqui também a Lúcia. Amém? Gente, Deus é fiel. Ele não vai deixar faltar esse pão diário, esse sustento diário. O pão mencionado
por Jesus. Além de ser um alimento em si mesmo, ele é também uma figura representativa. É o que você vai preencher ali. Figura representativa das necessidades temporais. Figura representativa das necessidades temporais e básicas do ser humano. Aqui, nessa petição, está implícito tudo que é necessário para manutenção da vida física. Manutenção da vida física. Aqui está nítido. E às vezes, e eu já vi gente que até por se afastar de um extremo da chamada teologia da prosperidade, e eu não gosto desse nome porque na Bíblia existe uma teologia de prosperidade, mas eu diria, essa teologia materialista, até humanista, muitos às vezes, por se afastarem disso, vão para outro extremo e acham que Deus não abençoa vida material, que eu não posso pedir isso a Deus, onde que se viu, eu pedi essas coisas assim. Não, Deus se preocupa com isso, Ele está interessado nisso. Jesus, no seu ministério, Ele multiplicou pães e peixes, Ele alimentou multidões com comida, Ele curou doença física, Ele não só perdoou as pessoas para que elas fossem para o céu, Ele curou pessoas fisicamente. Jesus, Ele providenciou literalmente dinheiro que era necessário para o pagamento de uma dívida. Mateus 17, 27, a gente vê lá, Jesus mandando o Pedro ir ao mar, jogar um anzol, pegar um peixe, na boca do peixe, tinha o dinheiro para que o imposto do Pedro e de Jesus fossem pagos. Ou seja, veio ali na hora, o de cada dia, mas enfim, é uma necessidade, Ele supriu e não deixou de suprir. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Jesus supriu, o Pai supriu. Eu e você temos que crer no suprimento divino. Mas quem sabe me diga, por que eu tenho que pedir? Se Deus já sabe que eu preciso. Sim, Deus sabe o que precisamos e Ele deseja nos conceder. Contudo, Ele quer ser invocado e Jesus disse, orem pedindo o pão de cada dia. Jesus, diante de um cego, ele sabia que era cego, ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu lhe faça? Jesus sabia, mas ele quis ouvir a expressão do desejo, a verbalização, o pedido. Jesus nos disse que para recebermos, nós precisamos pedir. Ele disse, pedi e ser-vos-á dado. É preciso pedir. Como a gente já viu até em outros momentos, Deus age em resposta às nossas orações. Deus age em resposta às orações. Nesse modelo de oração, essa sentença que pede pão. Outro detalhe. Ela diz, dá-nos e não dá-me. Ela fala nosso pão e não meu pão. A petição contempla não só a mim, não só o indivíduo isolado, mas essa petição nos leva a olhar à volta e considerar que há muitos outros que também precisam de pão. Quando de repente nós temos uma determinada necessidade, às vezes parece que só nós a temos. Só nós a temos. E de repente a oração é feita com foco apenas em nós mesmos. Contudo, quando oramos dentro desse modelo proposto por Jesus, a nossa percepção não é só de nós mesmos, mas também de outros, e ela muda significativamente. A oração é feita
na primeira pessoa do plural. Pai nosso, o pão nosso de cada dia. E esse pão precisa ser pedido. Fica em pé na presença de Deus um pouco. Talvez você esteja em momentos difíceis na sua vida financeira, material, seja qual for. Mas a palavra de Deus nos disse hoje que Ele dá o pão de cada dia, que se a gente pedir, Ele dá. Talvez alguns de nós tenhamos que pedir perdão a Deus de alguns procedimentos na nossa vida financeira impensados. Talvez caímos no consumismo que é proposto. De repente alguém se afundou. Talvez tenha que haver confissão. Talvez negligência com o dízimo. É preciso ter confissão e mudança de comportamento. É preciso seguir o pastor. É preciso seguir a nuvem. Então sempre o suprimento virá.